O Partido Socialista voltou ao primeiro lugar num barómetro da Aximage e eu no dia de hoje venho mostrar-vos que o Chega volta a ocupar o terceiro lugar, está neste momento a 0,7 do Partido Social Democrata e o Partido Socialista ganha algum fôlego deste ponto de vista. Vamos ver a notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, Chega perde terreno entre os mais jovens que se aproximam da iniciativa liberal, diz barómetro. Se em outubro o Chega liderava as intenções de voto da geração entre os 18 e os 34, agora o partido de André Ventura caiu para quinto lugar, a iniciativa liberal está em ascensão entre os jovens. Eu não tenho grandes dúvidas que o Chega tenha perdido fôlego entre os mais jovens e isso tem que ver com algumas opções políticas tomadas, mas ao mesmo tempo também não me parece que esteja em quinto lugar. Parece-me evidente que a iniciativa liberal tenha ganho fôlego nos mais jovens, não tenho grandes dúvidas disso, mas o Chega a estar em quinto lugar acho que é francamente falso, honestamente. E vocês já vão ver a ordem, inclusive é porque a iniciativa liberal está em segundo lugar nos mais jovens e vocês a seguir vão ver quem é que é o primeiro lugar e aí é que se vão partir a rir. Em outubro de 2025, o partido de André Ventura surgia em primeiro lugar nas intenções de voto dos 18 aos 34, recolhendo 30,1% dessas intenções da faixa etária. Seguia-se a AD com 28, o PS com 14, o LIVRE com 8 e a Iniciativa Liberal com 8 também, mas o LIVRE 8,6 e a Iniciativa Liberal 8,5 respectivamente. 6 meses depois, este quadro sofreu uma grande inversão. A AD surge em primeiro lugar com 25,6% dos votos da geração dos 18 aos 34, seguido do Partido Socialista e só depois a Iniciativa Liberal. Eu acho francamente ingênuo nós olharmos para a faixa etária dos 18 aos 34, dizermos que o Chega está em último e que em primeiro está o PSD e em segundo está o PS. Eu não conheço 10 jovens que votem no PS. Não conheço. E olhem que eu conheço algumas pessoas dos mais variados espectros políticos, tenho amigos dos mais variados espectros políticos, conhecidos também. Eu não conheço 10 jovens que votem no Partido Socialista. Honestamente, e eu gostava que me dissessem nos comentários se conhecem. Lá está, esta questão das sondagens e dos barómetros vale o que vale, e apesar de eu considerar que deve ter algum fundo de verdade, não tenho grandes dúvidas que o Chega tenha caído entre os mais jovens por causa de opções políticas tomadas, e isso tem reflexo do ponto de vista eleitoral, não tenho grandes dúvidas disso. Agora, seguramente que não estou em quinto, e seguramente que quem lidera a faixa etária dos jovens não é a AD, muito menos o Partido Socialista, quer dizer, mas enfim, isso teria alguma graça. Nós vimos nas últimas eleições legislativas, quem lidera verdadeiramente os jovens na altura era o Chega, mas muito menos seria o Partido Socialista. Como eu vos digo, não há 10 jovens que votem no Partido Socialista. Obviamente que isto é uma forma de uma força de expressão, claro que há 10 jovens, mas caramba, acho muito difícil que o Partido Socialista esteja à frente da IEL, por exemplo, nos jovens. Acho isso francamente impossível. Aliás, uma coisa interessante foi ver, por exemplo, a percentagem eleitoral de Cotrim e a quantidade de jovens que Cotrim conseguiu atrair. E digo isto porque eu bem sei que Cotrim vale mais que a Iniciativa Liberal e, portanto, comparar o Cotrim à Iniciativa Liberal não é adequado nem para o Cotrim nem para a Iniciativa Liberal. Mas apesar de eu reconhecer que há um certo padrão na Iniciativa Liberal nos jovens, claramente que esse padrão não existe no Partido Socialista. A faixa eleitoral favorita do Partido Socialista são as pessoas com mais idade, portanto os idosos que tendencialmente votam mais no PS. O Diário de Notícias recorda que nestes 6 meses as eleições autárquicas e sobretudo as presidenciais em que a candidatura do liberal Coutinho de Figueiredo foi vista como tendo grande capacidade de galvanizar os mais jovens foram decisivas para esta alteração na preferência dos votos na nova geração. E portanto, eu até admito, é como eu vos digo, e eu por acaso antes de ler este parágrafo já estava a dizer isso, eu até admito que na Iniciativa Liberal haja um crescimento, que a proximidade das eleições presidenciais tenha de certa forma favorecido também a Iniciativa Liberal nos mais jovens, porque o Coutinho teve um sucesso absurdo nos mais jovens e nas redes sociais, fez uma campanha do ponto de vista das redes sociais e do ponto de vista mediático bastante competente, teve uma comunicação bastante decente e teve um resultado bastante surpreendente, diga-se de passagem. Eu não estava à espera que ele fosse mais pequeno do que a Iniciativa Liberal, nunca esperei isso, mas também não esperei que tivesse aquela percentagem de votos. Eu não esperava aquele top 5 no geral
Posso-vos dizer que uns dias antes das presidenciais não esperava António José Seguro em primeiro lugar, não esperava André Ventura em segundo lugar, o Cotrim em terceiro conseguia imaginar isso, e também não esperava que Marcos Mendes ficasse em quinto, mas realmente a campanha foi mesmo miserável e o candidato não era bom. Mas enfim, houve ali um conjunto de coisas que eu não estava à espera. Eu, segundo várias sondagens, inclusive a da Católica, eu esperava André Ventura em primeiro lugar na primeira volta, por exemplo. Não esperava que fosse ao contrário. Cotrim em terceiro esperava, e o quarto e o quinto também. Apesar de tudo, a maior surpresa acho que foi mesmo Cotrim nas presidenciais. E eu acho que pode haver um reflexo neste barómetro de Cotrim ter impulsionado a iniciativa liberal nos mais jovens e ter favorecido este avanço mediático da iniciativa liberal entre os mais jovens. As opções políticas do Chega, algumas das opções políticas recentes, têm evidentemente prejudicado dentro do eleitorado mais jovem, e eu compreendo porque é que isso acontece, mas não me parece que o Chega esteja nesta posição do ponto de vista dos jovens. Basicamente o que se diz aqui é que o LIVRE tem mais percentagem de jovens do que o Chega. Não me parece sequer que isso seja plausível num partido que está atrás da iniciativa liberal em percentagem de votos e em número de deputados. Portanto, é uma coisa que não é realista no meu entender. Mas enfim, basicamente era isto, e eu honestamente acho triste que um partido como o Partido Socialista volte a estar em primeiro lugar. Eu acho que o povo português tem literalmente síndrome de Estocolmo. Não há outra situação que possa ser descrita ou que se possa apontar. Caramba, um povo que está revoltado com a atual situação política do país, que reconhece os responsáveis da atual situação política do país, mas que pelos vistos tem memória de peixe, e que por outro lado conseguiu impulsionar a maior revolução eleitoral da democracia portuguesa, que foi o Chega passar para segundo lugar numas eleições legislativas, mas por outro lado, depois de alguns percalços, e eu compreendo que a AD esteja a perder fôlego pelas mais variadas razões, por danos auto-infligidos do ponto de vista da comunicação. Falo dos incêndios, falo da questão do pacote laboral, que tinha coisas bastante positivas e que poderia ser aprovado, mas não souberam gerir do ponto de vista da comunicação. Várias falhas de comunicação dos ministros, do primeiro-ministro, que coloca as pessoas revoltadas contra o próprio governo, opções políticas desastrosas, das mais variadas. Esta questão dos combustíveis também acredito que vai pesar duramente do ponto de vista eleitoral na AD. Eu não acredito que um português que saiba a percentagem de impostos que paga nas bombas de combustível não possa estar revoltado com este governo, quando acho que até o Partido Socialista queria diminuir esses impostos. Portanto, francamente, é dramático ver isso, mas ao mesmo tempo o Partido Socialista, e é isto que eu estou a dizer, faz-me sentido que a AD tenha caído em percentagem de votos, mas ao mesmo tempo não me faz sentido que o Partido Socialista ganhe espaço, porque não há nenhuma circunstância recente em que o Partido Socialista tenha saído beneficiado, seja do ponto de vista mediático ou político, a não ser que estejamos ainda perante os efeitos desta lógica esquerdista do pacote laboral e do próprio 25 de Abril, e ainda estejamos nessa ressaca em que as pessoas se juntam em torno dos partidos de esquerda para descer à Avenida da Liberdade e ignoram genericamente a responsabilidade desses partidos na degradação do país. E portanto, genericamente é isto. Temos AD em primeiro, temos Partido Socialista em primeiro lugar, AD em segundo, Chega em terceiro a 0,7 pontos da AD. Vamos ver no que é que isto vai dar brevemente. Eu creio que tão cedo não teremos eleições, pelo menos um ano e pouco vai-se manter este cenário. Vamos ver como é que as coisas acontecem, até porque, diga-se de passagem, um mês que seja na política atual é uma eternidade e pode mudar o puzzle político todo. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.